Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo, né? Nossa pequena dose de resistência semanal aí contra a ignorância. Bom, hoje para falar de um assunto muito importante, né? Os 45 graus, os 45 graus que chamaram a atenção aí, agora no finalzinho, né, do inverno, que foi a previsão, né, para o nosso centro-oeste brasileiro e a onda de calor que tem tomado o hemisfério sul. Então, nós acabamos de registrar aí o período frio mais quente da história, né? Ou seja, o período compreendido entre março e setembro mais quente da história, o outono e o inverno no hemisfério sul mais quente, portanto. E isso, de alguma forma, nos chama a atenção para pensar as causas desse problema, a origem desse problema, como combater, e o que nos leva também a refletir, então, no nosso canal, que pensa a partir da geografia. E acredito que o primeiro aspecto muito importante a ser trabalhado é a questão midiática, ou seja, como que isso chega aos nossos ouvidos, como isso é trabalhado. Então, é muito comum, né, que ano após ano nós observemos uma série de alarmantes informações e que deixemos passar, não é mesmo? Quer dizer, ano após ano nós temos a comunicação, né, como todo mundo sabe, como todo mundo presencia, ano após ano, as notícias que dizem: olha, chegamos aí ao mês mais quente nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos. Bom, dessa vez chegamos aí, de acordo com o Climate Change Institute, né? Ou seja, o Instituto de Mudança Climática, chegamos aí na informação de que foi o período frio mais quente da história. E como nós recebemos essa informação? Começar destacando esse fato de que na sociedade da informação, né, nessa sociedade das mídias sociais, muitas vezes nós recebemos as informações de uma maneira teatralizada até, né, ou espetacularizada, de modo que são geralmente informações feitas para impactar, mas são efêmeras. São informações que chegam aos nossos ouvidos e que rapidamente se transformam. Isso vem também do fato um pouco de que nós adotamos recorrentemente um certo individualismo nas nossas ações, uma dificuldade de pensar a longo prazo também, porque muitas vezes nós vemos no mundo das mídias sociais essa coisa do imediatismo, do prazer imediato, da satisfação algorítmica, né? Ou seja, vídeos curtos do TikTok, do Instagram. De certa forma, esse canal, como sempre tento dizer, é uma forma de resistência a esse modelo que traz as informações mastigadas de uma maneira rápida. É um canal que visa a comunicação. Antes de tudo, é se comunicar. Se comunicar pressupõe um discurso, né, como o Habermas colocava lá na ação comunicativa, pressupõe o outro. Esse é um canal que pressupõe a existência do outro e que fala pensando nessa existência do outro, a partir de contrapontos, a partir de contradições, a partir de mediações, né? Com o pensamento do outro. Não é um canal que produz o pensamento em si, para si, não é nenhum tipo de auto-regurgitação de ideias. Então é um canal que pensa num contraponto, pensa em elevar o nível dessa discussão. Isso tudo para dizer o quê? Que na mídia, geralmente, quando isso é produzido no sentido espetacularizado, né? Olha só, 45 graus no centro-oeste, e o hemisfério sul passando pelo período frio mais quente da sua história. Bom, mas agora vamos falar de futebol, porque o Brasileirão, quer dizer, é a dose do choque, seguida da dose do prazer, da alienação, e a dose do choque que é realmente isso, é chocar, mas não explicar.
Chocar no sentido de entreter, mais do que no sentido de constituir uma reflexão. E por isso a reflexão vai sendo deixada sempre de lado. Nós chegamos ao mês aí, 45 graus no centro-oeste brasileiro. Legal, tá bom, vamos para a próxima notícia. Então esse é o primeiro ponto, né? O hipersensacionalismo, o fato de que essas questões são pensadas mais para chocar do que para conscientizar, porque fato é que sempre elas surgem, sempre elas vão, e ninguém se conscientiza de nada, porque a própria mídia não cumpre esse papel de conscientização. Bom, os problemas ambientais no Brasil nós já conhecemos de longa data. Durante o governo Bolsonaro, grande parte do nosso Pantanal foi queimado, um grande estímulo, né, à produção agropecuária, a liberação dos agrotóxicos. Nós conhecemos muito bem no Brasil esse estímulo à decadência climática. E agora, com essa previsão, vamos pensar então esses 45 graus de uma maneira consciente. Ou essa notícia, né, do período frio mais quente da história, vamos pensar de uma outra maneira. Vamos então utilizar o nosso tempo de conversa aqui para pensar algumas relações possíveis e, principalmente, para destacar uma questão que sempre aparece, que é a questão de qual atitude tomar, o que fazer em relação a isso. É isso que nós temos que pensar ao final de tudo. Então, nós primeiro devemos, né, pensar na nossa qualidade de vida. Ou seja, antes de produzir uma situação alarmante, porque muitas vezes o tom apocalíptico que é dado a essas questões nos leva muitas vezes a uma aceitação da tragédia. É uma previsão apocalíptica, né? A gente não está cumprindo com o que está sendo informado, com nossas metas climáticas, ambientais. E é claro que a população, no meio disso tudo, se sente, de certa forma, impactada por um certo imobilismo. O que fazer em relação a isso? Então, é questão de pensar, antes de pensar na situação apocalíptica, primeiro é pensar que essa situação, a decadência climática, já é uma realidade. Decadência climática ela não vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, ela já está acontecendo. E nós estamos no meio disso tudo. E um aspecto fundamental que vai ser impactado em nossas vidas será a qualidade de vida, que já está sendo impactada, né? A gente sabe que essas ondas de calor promovem aí mortes, nós sabemos que essas mudanças climáticas, sejam frio ou calor extremo, provocam problemas com a agricultura, e nós já estamos colhendo um pouco o saldo dessas questões. E aí nós deveríamos refletir em conjunto, né? Esse saldo que nós viemos recolhendo, né? Qual atitude tomar em relação a eles, né? Porque o nosso planeta passa por uma situação não de aquecimento global, mas como foi colocado, numa situação de mudanças climáticas. Então, esse calor e esse frio extremo, qual é a consequência, né, para nós humanos? Então, é perceber que isso já está impactando a nossa vida de alguma forma, seja na questão da alimentação, seja na questão da qualidade de vida. E, a partir disso, nós temos que ser levados a uma reflexão da origem do problema. Então, é claro, existem aí algumas discussões que buscam, né, criticar. O governo Bolsonaro foi famoso, né, por uma espécie de negacionismo dos problemas climáticos, assim como foi o governo Trump. E a população envolvida no meio de todos esses problemas, sobre o que fazer, muitas vezes é levada, né, é direcionada por esses caminhos, né? Quer dizer, não existe nada, não existe problema nenhum. Se a gente pensar ali na própria psicologia, é muito mais é, aceitável do ponto de vista psíquico negar o problema, né, do que aceitar o problema. Até porque quando eu aceito o problema, eu me coloco como parte responsável desse problema. Então, quando nós observamos as questões climáticas, nós de alguma forma nos colocamos como parte responsável desse problema. E temos essa dificuldade em aceitar. E, de fato,
nós temos uma certa responsabilidade. Vamos pensar no nosso grande teórico, pensador brasileiro, Ailton Krenak, que colocou muito bem essa questão, né, que sustentabilidade individual é vaidade pessoal. Né? Quer dizer, né, eu pensar que eu me coloco de fora dessas problemáticas. Né? É até uma questão para a gente pensar o veganismo, né? Que o veganismo vem nessa tendência da ética animal, né? Da agroecologia, é, da questão ambiental, mas, de certa forma, o veganismo ele busca, principalmente porque ele se constitui numa ideologia burguesa, ele busca se colocar do lado de fora. Né? A sua ideologia, ela naturalmente inverte a realidade, inverte no sentido de que, como indivíduo, o vegano de vertente liberal, né, de vertente capitalista, ele se coloca de fora do problema. Ou seja, não faço parte, né? Não compactuo com a matança de animais, não compactuo com o problema climático. Como se ele pudesse se eximir de toda uma cadeia de violências. Então, veja só, vamos pensar que a roupa que eu uso, né, o celular que eu uso, tudo que faz parte da nossa sociedade no capitalismo tardio, tem um impacto ambiental. Né? A indústria ela tem que desmatar uma área, uma região. A indústria ela tem que poluir, muitas vezes ela não tem, mas ela acaba poluindo um rio. Né? Uma indústria de celulares, de tecidos, todas essas indústrias provocam grandes impactos ambientais que prejudicam a própria fauna local. Então, pensar que eu posso me retirar de um ciclo de violência, né? Pensar que eu não compactuo, é um grande problema. E é importante também não pensar nesse sentido. Porque quando eu penso nesse sentido, me colocando de fora, eu não sinto a responsabilidade da mudança. Talvez esse seja, no fundo, o aspecto central. Porque, na realidade, nós, consumidores, estamos dentro desse ciclo de violência. Mas apesar da nossa responsabilidade em relação a esses problemas, nós temos que atribuir uma responsabilidade diferencial a cada um que participa desse ciclo. Ou seja, existe uma dose diferencial de responsabilidade entre eu como consumidor e entre o sujeito que é dono de uma grande indústria que polui. Existe uma dose diferencial. Né? O que nos leva, inclusive, a várias outras discussões, porque muitas vezes é colocado, né? O meu argumento mesmo em relação ao veganismo pode ser usado para o bem ou para o mal. Eu posso usar esse argumento do veganismo para dizer que uma pessoa que critica as mudanças climáticas é hipócrita, e muitas vezes esse tipo de argumento surge, né, para dizer, por exemplo, em relação à ativista Greta, né? Existem várias questões que a gente pode pensar em relação à ativista, essa ativista da ONU sobre as questões ambientais, mas vamos ficar com o primeiro aspecto, né, que muitas vezes a direita levanta, que é o aspecto de que é uma menina jovem e muitos diriam, né, mimada. Né? Quer dizer, é, preocupada com os problemas ambientais, mas desfrutando dos luxos ou desfrutando das condições de um capitalismo que produziu tudo que ela tem a partir de toda essa alteração climática. Então, quando eu faço essa crítica ao veganismo, no sentido de que o indivíduo vegano ele se coloca a partir de uma prática liberal, e já vamos entrar nessa discussão também do porquê, eu posso usar isso contra o movimento, né, que chama atenção para as questões das mudanças climáticas, apontando a hipocrisia. Mas eu também tenho uma outra posição que eu posso tomar em relação a esse ativismo, que é a questão da responsabilidade. Quando nós criticamos, né, o veganismo nesse sentido de, na verdade, realmente não combater de fato os problemas ambientais, desse veganismo que, na verdade, busca reconstituir na pessoa uma satisfação psíquica do não envolvimento com o ciclo de violência, na verdade, nós estamos chamando a atenção, né, para o fato de que o movimento vegano não faz a crítica ao capitalismo.
né? É um movimento individualista. Ah, não como mais carne, não quero mais compactuar. E, de certa forma, num nível simbólico, não há um grande problema, num nível simbólico, num nível individual até mesmo. Mas no nível de combate, no nível de propor novas possibilidades para a situação que nós nos encontramos, muitas vezes a questão vegana acaba não cumprindo o papel crítico. Acaba cumprindo, inclusive, um papel que nós diríamos de própria apropriação do capital. Ou seja, o veganismo, ele, ao não compactuar, muitas vezes usa certos métodos de luta que já estão calculados dentro da racionalidade capitalista. Quer dizer, os próprios movimentos, né, quando ativistas entram dentro de uma loja, um supermercado e jogam leite no chão ou depredam, né, as mercadorias, bom, aquilo ali, na verdade, acaba sendo ganho para a produção. Tá? Porque o leite que você jogou fora vai ser reposto, porque existe uma demanda em relação a ele. E existem outras questões também. Ou seja, a partir do momento que eu decido não comer mais carne, começo a consumir produtos à base de soja, tá certo que grande parte da soja, na verdade, é utilizada para fazer ração animal. Mas a soja em si é um grande problema para o campo brasileiro. Um problema tanto ambiental quanto um problema social, né? Porque a soja, ela não só tem prejudicado a fauna e a flora brasileira em outras regiões do mundo, como tem impactado disputas em torno da terra. Então, quer dizer, se eu assumo a perspectiva de utilizar um alimento à base de soja, né, que não prejudica o meio ambiente, eu vou estar tanto prejudicando o meio ambiente, quanto também dentro de um ciclo de reprodução de violência no campo contra pessoas, contra humanos. Então, a questão que eu proponho aqui é sair do nível simplório da atividade, da militância individual e pensar as estruturas sociais. É nas estruturas sociais que nós temos que pensar essas questões importantes de como lutar, de como chamar a atenção. Porque isso provoca, inclusive, uma angústia, né? O que eu faço? Eu participo do ciclo de violência, é uma angústia tão grande. Como nós estamos acostumados a pensar no nível individual, nós assumimos essa angústia. Aceitamos, é a angústia da alienação diária, que vai por diversos caminhos, né? A minha alienação me faz pensar que não faço parte desse ciclo de violência e me leva a adotar uma postura vegana, né? Ou se não, eu assumo o problema, porque é um problema que vai chegar mais tarde. Ah, não, tudo bem, vou consumir carne, vou ser um hiperconsumidor, porque naturalmente esse problema não vai me afetar hoje, né? Já está me afetando hoje, mas vai me afetar, só me afetaria daqui 200 anos, só daqui 200 anos que vai acontecer uma grande hecatombe ambiental, né? Então, é muito importante a gente conduzir o nosso pensamento de uma forma mais ampla, sair do nível individual e ir para um nível macro ou estrutural para pensar essas questões. Vamos chamar o estruturalismo, né, como o nosso aliado nesse ponto. Então, nós poderíamos chamar a atenção para uma geografia física do capitalismo. Isso num nível macro. Qual é a geografia física do capitalismo? Chama atenção esse fato, né? Esse termo, a geografia física do capitalismo, porque geralmente a gente tende a ver a geografia física como algo intocado, né? Na verdade, quando nós estudamos no colegial, a geografia física muitas vezes aparece como esse algo intocado. Mas, na verdade, não existe geografia física ou geografia humana. Existe geografia. De modo que a geografia física ela não faz sentido nenhum se eu não penso ela a partir do homem. Né? Algo que o Pierre Georges já colocava ali no século XX e muitos outros geógrafos também. Né? Essa é a base, na verdade, do pensamento da geografia crítica. Não faz sentido estudar a hidrografia, ou a climatologia, ou a geomorfologia por si só. Elas têm que cumprir uma função de pensar criticamente a sociedade e o homem. Então, qual que é essa geografia física do capitalismo? Bom, desde a Revolução Industrial, nós observamos aí o aumento das emissões dos gases poluentes. Né? Se nós pegarmos um gráfico
de gases poluentes, nós observamos que a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial na Inglaterra, nós temos um salto da emissão de gases, o que contribuiu, então, para o aumento, para a aceleração, né, e o aumento potencial do efeito estufa. O que tem causado, o que a gente percebeu, né, mais recentemente, como um aquecimento global. E, ainda mais recentemente, com mudanças climáticas. Né? A gente não pode cair na contradição de pensar que se trata apenas de um aquecimento. O aquecimento, a dinâmica atmosférica, é uma dinâmica muito complexa, o que leva alguns autores a até adotar a teoria do caos para pensar a atmosfera, ou seja, uma certa incapacidade de prever todos os fenômenos. Quer dizer, uma coisinha pequena tem um potencial de transformar grande parte da nossa atmosfera. Então, é um sistema extremamente complexo. Tanto que nós precisamos de modelos, né, de uma modelagem muito mais complexa para pensar a climatologia hoje. Né? São grandes sistemas, grandes modelos teóricos que buscam entender como essas mudanças climáticas têm ocorrido. Então, a geografia física do capitalismo é essa geografia da emissão de gases poluentes, né? Uma geografia que tende à destruição do nosso planeta, porque naturalmente o capitalismo ele é baseado numa sociedade do consumo, e uma sociedade do consumo não sustentável. Né? O capitalismo ele tem um apetite por terras, por recursos naturais, e ele mesmo, quando se propõe a reciclar, a adotar uma atitude mais consciente, para a lógica capitalista, para a racionalidade econômica capitalista, o fator que vem em primeiro lugar é o lucro. Se o lucro vem em primeiro lugar, e se a reciclagem é mais cara do que o desmatamento, é claro que numa racionalidade capitalista, o desmatamento vence a racionalidade da reciclagem. E nós poderíamos pensar que talvez aí um princípio de superar essa problemática fosse o Estado. E, de fato, o Estado ele contribui muito na superação desse problema, porque o Estado, ele de certa forma, ele não precisa estar associado à racionalidade empresarial. Ele pode pensar em outros tipos de racionalidade, como o bem público. Mas fato é que o Estado ele é capitalista. Né? E que, apesar de os Estados no mundo se organizarem a partir de consensos, acordos, mercado de carbono, no fundo, o que prevaleceu desde sempre foi uma tendência ao desmatamento. Ciclos, né, de evolução contínua, numa escala quase que linear. Então, no fundo, mesmo o Estado podendo partir de uma outra racionalidade, o Estado ele é capitalista e ele pode colocar barreiras e empecilhos e buscar melhorias, mas no fundo o que prevalece é a racionalidade das grandes empresas, porque o lobby, como prática econômica, tem uma potencialidade muito grande. Né? A gente separar a esfera pública do privado é um grande problema. O Estado, no final, acaba adotando os interesses da propriedade privada. Até porque a base da sua sustentação são esses interesses. Né? São esses interesses que predominam na grande maioria das decisões. Então, o Estado poderia ser um princípio de contenção desses problemas, mas ele acaba sendo apropriado pela lógica de reprodução do próprio capital. Até porque existe uma geopolítica, não é? E se existe uma geopolítica, essa geopolítica é resultado da concorrência do que Marx chamava de a guerra perpétua entre as nações. Essa fome, essa ânsia pela própria natureza, né? Pelos recursos. Então, o Estado capitalista tem dificuldade de cumprir essa função. E, portanto, a gente continua no mesmo modelo de consumo infinito de um planeta finito. Né? A economia ela produz essa grande irracionalidade, né? O consumo infinito de recursos finitos. Né? Num saldo final, nós temos um problema, não é? Daí também as nossas iniciativas de exploração interestelar, como da Lua ou de Marte, ou já mapeamento de algumas luas lá em Júpiter, né? Que buscam entender, né? Que buscam dar vazão a esse pensamento de esgotamento dos nossos recursos.
Bom, se nós estamos num planeta finito, nós temos que buscar recursos em outras regiões. Então, uma tendência do capitalismo, uma tendência geográfica natural, é uma tendência expansiva de territorialização do capital. O território ele é territorializado, portanto, segundo uma lógica de consumo. Consumo da terra, consumo do solo, consumo dos recursos naturais. E um consumo desenfreado, um consumo que busca cada vez mais elevar os níveis do seu próprio consumo. Isso nos gera problemas. Então, a geografia física do capitalismo tem sido essa, desde então. Uma geografia da expansão da atividade predatória. E daí os problemas climáticos associados, por exemplo, à emissão do CH4, que é o gás metano, né, ou do SO2, né, que é o dióxido de enxofre, que tem causado aí grandes problemas relacionados a chuvas ácidas, ou mesmo do CO2, né, o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é geralmente o mais mencionado, né? Mas se nós formos pensar até mesmo na dinâmica atmosférica, o gás que mais participa é o H2O, né, em quantidade. Apesar de o H2O ser o gás que mais participa, né, nessa dinâmica de aquecimento do nosso planeta, ele não é o gás com maior potencial de aquecimento. E por isso, quando nós observamos a atmosfera terrestre, nós observamos os chamados gases traço. São gases, geralmente formados por um átomo, gases atômicos, ou gases formados por 3 átomos ou mais, que geralmente têm um potencial de aquecimento do nosso planeta. Então, esses gases traços, eles aparecem de forma variável ao longo da atmosfera terrestre e em uma quantidade muito menor do que o H2O. O problema é que o aumento desses gases traços na atmosfera eleva o nível da temperatura na maior parte do nosso planeta. E com a elevação do nível da temperatura, nós temos a elevação do nível da evaporação. E com o aumento da evaporação, nós também acrescentamos cada vez mais H2O na nossa atmosfera, constituindo assim um ciclo permanente de aquecimento. Aquece, evapora mais, aquece de novo, e isso gera um ciclo constante, o que pode nos levar a um desequilíbrio, se é que já não podemos, como alguns autores observam, entender que esse desequilíbrio já ocorreu. E que o clima ele tem que ser pensado a um longo prazo. Porque muitas vezes a nossa produção de um ano acaba tendo um impacto climático no ano seguinte. Então, nós temos que pensar o clima, inclusive, em diversas escalas. Né? Não pensar que o que fazemos agora em relação aos gases poluentes vai nos prejudicar hoje, pode nos prejudicar daqui a alguns anos. Então, a atmosfera, o ciclo climático da Terra acumula, né, essas tendências e, a um longo prazo, efetiva essas tendências, produzindo problemas ambientais. Até esse termo, né, problemas ambientais, a gente deveria pensar com problemas, na verdade, capitais, né, problemas do capitalismo. Né? São problemas que, na verdade, têm uma origem no modo de produção capitalista. E é aí que a gente entra na questão da estrutura. Né? O que adotar? Uma prática individual ou uma prática coletiva nesse combate? Como funciona a nossa estrutura social? Nós temos que pensar que existe uma certa inércia nas estruturas sociais, no sentido de que a estrutura social ela preserva o que um geógrafo como Mackinder chamava de princípio da continuidade. Inclusive, vídeo da nossa próxima semana, Mackinder, vamos falar sobre Mackinder sem a visão do Heartland, Mackinder além do Heartland, né? Que é a sua teoria principal. Mas um princípio que Mackinder, então, Halford Mackinder, outros economistas, inclusive geógrafos, trabalharam nesse princípio, nessa ideia de princípio da continuidade, de uma certa inércia nas estruturas sociais. E isso é importante para a gente pensar o seguinte, que as nossas atividades pessoais ou individuais podem chamar a atenção, né? Mas elas chamam a atenção cada vez mais em blocos restritos, que é uma característica, né, do capitalismo tardio, a formação desses grupos de blocos restritos, uma identidade que é formada a partir de tribos, né, de tribos no interior das redes sociais, no interior da própria sociedade, que não se comunicam, que na verdade usam essas pautas como um princípio de identidade, e que, portanto, a comunicação não se efetiva.
né? O que existe nesse caso é uma identificação com pautas sociais que não levam à comunicação. Então, a estrutura social ela é muito complexa. A gente tem que pensar, então, nesse princípio da inércia como um princípio que mantém as nossas atividades tal como elas estão. Então, é muito difícil pensar que nossas atividades pessoais têm o poder de fazer com que milhões de pessoas, bilhões de pessoas que vivem dentro de um modelo capitalista, né, tenham uma tomada de consciência. E aqui entra uma contradição grave que pode nos levar até mesmo a um pensamento de imobilidade, imobilismo social. Não há o que fazer, né? Quer dizer, não há o que fazer porque a tendência é essa e dificilmente as pessoas vão sair dessa tendência porque é uma tendência confortável, a tendência do consumo. É uma tendência extremamente confortável. E o modo como nós entendemos o problema ambiental não nos leva a uma tomada de consciência de que o grande problema ambiental é o capitalismo. Então, nós temos uma grande dificuldade de tomada de consciência. Mas se essa inércia é estrutural, se ela leva as pessoas a realizarem, né, continuamente os seus atos comuns de consumo, nós temos que entender que a atividade individual não tem potência nenhuma contra a estrutura. A atividade individual, a luta individual, o ativismo pessoal, nada faz em relação à estrutura. Como eu disse lá no início do vídeo, é incorporado pela estrutura, é incorporado pelo capital. Produtos, então, não consumo mais carne, o capital já realizou, já racionalizou esse problema e começa a te oferecer produtos sem base animal. Não há um problema. Então, qual que seria a possibilidade? Primeiro, uma luta coletiva. Sair da esfera da atividade pessoal e constituir uma esfera de luta coletiva. A luta coletiva ela tem possibilidade do ato político. No entanto, mesmo a luta coletiva sofre o impacto do modo de pensamento capitalista, de modo que o Estado ele vai preservar predominantemente os interesses das grandes empresas. Então, o que fazer? Grande questão do Lenin. Não há possibilidade de resolução desse problema dentro do capitalismo. É uma realidade. Não há possibilidade. Então, na verdade, eu deixo até um pouco em aberto esse o que fazer, para que nós possamos refletir através da comunicação. É o que fazer. O Estado capitalista não se mobiliza nessa direção. Historicamente, ele não assumiu essa tendência. As nossas lutas, nossas lutas coletivas, dentro do Estado capitalista, conseguiram algumas conquistas. Mercado de carbono, Acordo de Paris, conferências internacionais do clima, que, na verdade, não nos levou muito longe. Então, o que nós temos que fazer? Esse é um ponto muito importante porque diz respeito à consciência. Assim como nós pensamos a consciência de classe, nós temos que pensar essa consciência de classe em relação a essa própria consciência ambiental. O poder do capitalismo gerou um processo de fetichização da realidade, de modo que eu, como consumidor, me coloco separado do sistema produtivo. Eu não faço parte da cadeia de violência, eu não faço parte, eu nem compreendo a cadeia de produção das mercadorias. O leite aparece magicamente na estante do mercado. Ele já vem embalado, já vem tabelado, pronto para o consumo. Então eu tenho essa dificuldade de me ver como pertencente a essa estrutura social, que é o próprio poder da ideologia. Então, eu deixo aqui como perspectiva que a possibilidade de superação dos problemas ambientais deve ser pensada dentro de uma sociedade em outros moldes. E essa sociedade ela precisa ser construída. E vejam só, concordo com Vladimir Safatli quando ele fala, nós seremos sempre minoria. É claro, o sistema automaticamente ele cria padrões onde a maioria apoia, essa produção, esse desastre ambiental. Nós seremos sempre minoria. Então, a possibilidade, talvez a única possibilidade de resolução desse problema, seja
a nossa luta coletiva em direção à construção de uma sociedade socialista. E nesse ponto, de fato, não tenho muitas esperanças em relação a isso. O que é fato, nossa tendência histórica tem nos conduzido, é para uma situação contínua, né, de desastres ambientais. O fato do desastre ambiental, ele já está calculado, ele já está posto, nós já vivemos essa realidade, de modo que talvez nós tomemos tardiamente consciência desses problemas. A sociedade socialista, por outro lado, ela também não está pronta. É um processo de luta política, é um processo de produção histórica da realidade socialista, como é, por exemplo, o que ocorre na China hoje. E nem mesmo a sociedade socialista está isenta da diminuição dos padrões de poluição. Até porque esse ecossocialismo está há muitos anos de ser construído. No entanto, não devemos nos desanimar, a perspectiva é essa. A perspectiva é lutar coletivamente em prol da produção de uma outra realidade. No entanto, a dialética comum dos processos sociais nos indica que esse processo só pode ocorrer num ponto de mutação, num ponto crítico, numa tomada de consciência coletiva. O que nós temos que nosso pensamento tem que ser conduzido, portanto, ao pensamento de um desastre ambiental e da tomada de consciência. Não é? Quer dizer, essas duas coisas têm que andar juntas. E perceber, então, que essa luta coletiva depende, então, da transformação da nossa realidade econômica e social. Então, para alguns, né, existiriam várias formas de pensar esse problema. Para alguns, o Estado daria conta de resolver os problemas ambientais. Mas, historicamente, não é essa a tendência, nunca foi essa a tendência. Então, a perspectiva que eu coloco é que, dentro do capitalismo, isso parece um argumento, inclusive, vamos dizer assim, simplório. Ah, o problema é o capitalismo. Eu acho que nós trazemos um pouco da complexidade dessa discussão quando pensamos que a própria sociedade socialista teria dificuldade em relação a esse problema. É porque tudo é uma transição. Né? Não é saiu do capitalismo, estamos no socialismo. Nós precisamos construir, inclusive construir esse pensamento ambientalista. Né? Mas esse pensamento ambientalista, ele tem que ser sempre anticapitalista. Essa é a ideia. A ideia é que, se nós continuarmos tratando os problemas ambientais como problemas ambientais, eles serão sempre um problema. Os problemas ambientais são problemas econômicos, são problemas sociais, e que, portanto, dizem respeito ao modo de produção que nós vivemos. Se nós nos alienarmos dessa realidade, será um grande problema. Então, na verdade, acho que termina um pouco em meio a esse tom trágico, mas que chama a atenção para o fato de que nós temos que mobilizar nossas lutas em diferentes sentidos, dos quais essa luta tem se realizado hoje, o que também tem sido problemático. Então, continuamos com o princípio da inércia aí, mas o que pode ser feito em relação ao princípio da inércia? Ou nós lutamos contra a inércia, contra um movimento, produzindo um movimento contrário, ou nós nos alienamos desse movimento, assumindo atitudes individualistas, assumindo atitudes em relação à defesa das políticas estatais, que historicamente não têm feito nada. Então, a tomada de consciência é necessariamente, do ponto de vista ambiental, uma tomada de consciência socialista, que não veja mais o espaço geográfico como um espaço de apropriação de recursos, mas de manejo de recursos. Para finalizar, gostaria de comentar aqui sobre um problema de 3,5 bilhões de anos. Então, só para pensarmos a atual situação capitalista. As primeiras formas de vida conhecidas no nosso planeta foram as cianobactérias. As cianobactérias surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, 4,5 bilhões de anos depois do surgimento. Ou seja, na verdade, 1 bilhão de anos depois do surgimento do nosso planeta, que tem 4,5 bilhões de anos. As cianobactérias,
eram seres fotossintetizantes. As cianobactérias, elas incorporavam gás carbônico e liberavam oxigênio. Foi por conta das cianobactérias que hoje nós estamos aqui, né? As cianobactérias que viviam em águas rasas, né? Em baías ao longo das costas das margens oceânicas, foram responsáveis pela incorporação do CO2 e aumento da oxigenação do nosso planeta, o que criou as condições de um planeta com temperaturas mais amenas, produzindo assim um planeta mais resfriado. Isso permitiu então a diminuição das temperaturas e um controle um pouco maior do nosso clima, um controle um pouco maior do efeito estufa, que estava num ritmo acelerado. Se as cianobactérias, esses seres unicelulares, hoje, né, nós pensamos que foram capazes de resfriar a temperatura da nossa atmosfera, por que que hoje nós, produzindo toda essa liberação de gases tóxicos na atmosfera a partir das indústrias, por que que hoje o ser humano não seria capaz de alterar significativamente as temperaturas do nosso planeta? Vamos pensar que as cianobactérias fizeram isso ao longo de um processo de milhões de anos. Mas nós estamos conseguindo fazer isso desde o final do século XVIII. Portanto, aí já há mais de 200 anos. Então, é uma questão para pensar. As mudanças climáticas são uma realidade e o ser humano tem grande impacto nisso. Mas mais do que o ser humano, o nosso modo de produção tem nos conduzido a essa realidade. É isso, pessoal. Até a próxima.